Olá, tudo bem? Sérgio Cérvulo, mais uma edição do Na Medida Certa. Estou muito feliz. O primeiro programa foi um sucesso, né? Vocês vão ter a oportunidade de perceber com as suas próprias, com a sua própria visão, a importância, né, do que está sendo esse programa, esse podcast. Para mim, é uma realização pessoal, mas acima de tudo, eu que sempre fui voltado para o próximo, né, principalmente por estar envolvido em vários projetos sociais aqui na cidade, a minha principal missão como ser humano é entender que numa sociedade, numa coletividade, a gente precisa ter muita união de pensamentos, né? A luta por causas, né, dos incluídos, dos excluídos e outras situações que vocês vão ver nesse programa que eu vou abordar muito. Então, eu estou muito feliz hoje que a gente vai abordar um tema que atinge a todos, que é a segurança pública. E vocês sabem que a primeira manchete que a gente vê ao ligar a nossa televisão é o estado caótico que está o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, nós fazemos parte, inclusive, foi ano passado, Petrópolis foi nomeada como uma cidade não mais serrana, mas metropolitana. Então, nós estamos aí aos poucos quilômetros do estado do Rio de Janeiro. E, querendo ou não, a gente é muito influenciado, né, de muitas formas. E hoje a gente vai ver, com esse bate-papo de hoje, duas pessoas que entendem de segurança pública e podem dividir conosco de uma forma mais detalhada o que realmente está acontecendo. Não é nos bastidores, porque eles prestam serviço, né? É um serviço público. É direito nosso constitucional a segurança pública. Mas a pergunta que eu sempre faço, e eu provoco vocês, o público, nós estamos se sentindo seguros no nosso estado? Nós estamos nos sentindo seguros na nossa cidade? E hoje, com esse bate-papo, a gente vai poder entender um pouquinho melhor isso. Eu espero que vocês participem, curtam, comentem, façam perguntas, porque nós estamos aqui para isso, para prestar um serviço à sociedade petropolitana. Então, sejam bem-vindos. Eu estou aqui hoje com a comandante Endige Paquiela, não é isso? Isso. Um nome difícil que hoje eu descobri porquê desse nome, tá bom? E tô aqui com... ela é capitã da PM, tá, gente? No nosso batalhão aqui da cidade. Então isso é muito... para mim é uma alegria saber que existe uma mulher, não só uma mulher servidora, mas defensora, né, dos direitos da mulher. Ela luta muito e a gente vai conhecer um pouquinho dela hoje. E tô também aqui com meu amigo, né, já de algum tempo, que é o inspetor Jefferson da Costa Calomene, não é isso? Isso. Inspetor da Guarda Municipal aqui de Petrópolis, da nossa Guarda Civil. Então, assim, eu gostaria, primeiro, né, gentilmente, né, eu tenho certeza que ele vai concordar. Ai de mim. Né, vai apanhar, né? Aliás, nós estamos aí com as mulheres em evidência, né? No meu serviço, né, onde eu tiro meu ganha-pão, eu creio que 70% hoje é mulher. Então, vocês estão de parabéns porque estão fazendo parte de uma sociedade influenciando as decisões. E eu, assim, hoje, o Andy, eu gostaria justamente de saber disso. Até que ponto você está conseguindo, né? Dentro de você, eu sinto que pulsa isso, o desejo de mudança, o desejo de querer algo melhor para a nossa cidade, não só como profissional, mas como mulher. E eu gostaria de ouvir, e o público também, você vai olhar para aquela câmerazinha ali, e falar isso, falar um pouco da tua história, quem você é, né? E o que você está... hoje, no momento seu de vida, se você está bem realizada profissionalmente, se era isso mesmo que você queria, se é um sonho seu servir a população como, né, servidora pública da segurança pública, enfim, para depois a gente entrar em outros assuntos. Se sinta à vontade, aqui é a sua casa, eu espero até que você volte outras vezes, tá bom? E a gente vai anunciar esse bate-papo, bem à vontade, sem restrições, fale o que você quiser e como você quiser. Combinado? Combinadíssimo. Beleza? Se sinta à vontade. Se apresenta aí para o público. Muito obrigada. Sempre olhando lá para a câmera. Obrigada, Sérgio, pelo convite. Eu sou a capitã Endy, eu tenho 25 anos de polícia militar. Entrei com 23 anos. Faço agora 48 de idade. Sou filha de mãe solteira, né? Não conheci o meu pai biológico porque ele foi só o doador de carga genética. Minha mãe empregada doméstica, não terminou os estudos, me criou com muita dificuldade. Conheceu o meu padrasto, eu tinha 5 para 6 anos e
de lá para cá, a nossa vida foi uma constante de violência doméstica, onde nem existia ainda a Lei Maria da Penha. Né? A lei começou em 2006 e a minha mãe já estava separada, inclusive. É só você ou tem irmãos? Então, meu irmão, ele nasceu morto em decorrência de problemas de saúde da minha mãe, por conta também de violência que ela sofreu. Nossa. A minha mãe apanhou, a minha mãe foi estuprada, a minha mãe sofreu violência psicológica. A minha mãe, assim... Hoje a minha mãe tem dupla demência em decorrência também de violências psicológicas. Poxa. E assim, as pessoas acreditam que a violência doméstica... Hoje eu sou uma atuante por conta disso. Sim. Porque eu senti na pele, eu passei por isso, né? Quase fui uma vítima direta, porque ele chegou a me abordar de madrugada no meu quarto, eu tinha 14 anos. Esse foi o motivo definitivo que a minha mãe saiu de casa. Por conta do ciclo da violência, ela saía, ele pedia perdão, implorava, dizia que ia mudar e voltava. Ela acreditava e voltava, até porque a gente não tinha para onde ir. Era só eu e ela. E é uma realidade que não... É a realidade da maioria das mulheres que passam por situações de violência. É verdade. Ainda mais com filhos. Eu vejo esse relato direto. Elas aceitam voltar com seus agressores por conta das crianças. Ter um teto, né, sobre a cabeça, uma cama, um prato de comida. Muitas voltam. E isso não é porque ela gosta de apanhar, porque ela é sem vergonha, porque é mulher de malandro, não. São as necessidades, a dependência financeira, a dependência emocional, a dependência psicológica. Então, eu vivi isso na minha pele. Por isso que hoje eu sou uma defensora dos direitos da mulher. Eu não sou feminista, é diferente. Sou legalista. Porque, infelizmente, existem mulheres que se beneficiam da Lei Maria da Penha para agredir os seus ex-companheiros por uma vingança, por... Enfim, N motivos. Existem, mas o percentual é muito baixo em comparação com as mulheres que de fato sofrem. Entendi. E isso acaba desestimulando que outras mulheres denunciem, porque fica descredibilizada. Sim. E a gente ainda enfrenta outros problemas, que são os policiais nas delegacias que não compreendem que a Lei Maria da Penha é uma lei de ação penal pública incondicionada. Ele é obrigado a realizar um registro. Ele não tem que fazer juízo de valor daquela mulher que está indo registrar uma ocorrência. Primeiro porque ela já criou coragem para ir registrar a ocorrência. Então ele não tem que ficar fazendo juízo de valor. Então a gente ainda tem, aqui na nossa cidade, eu já passei por vários problemas na delegacia, principalmente na 105, de policiais que não quiseram fazer o registro de ocorrência e, inclusive, praticaram violência institucional com essas vítimas. Nossa. A pergunta principal é: o que você fez para esse cara te bater? Verdade. E isso é grave também, né? Porque isso é uma... Isso é crime. Porque ele é servidor público. Exatamente. Ele não pode ser juiz. Exato. Ele tem que exercer Ele tem que fazer o papel dele, que é registrar a registrar a ocorrência. ocorrência. Nem questionar nada. Não, ele não tem que questionar nada. E outra, ele tem que registrar o que a vítima está falando. Se ela está mentindo, ela vai responder posteriormente. Mas o papel dele é registrar. Né? E assim, eu... Quando você fala da sua vida, eu observo que existe muita, né? Mas eu não te cortando, mas é porque eu quero aproveitar bastante você aqui hoje. Sim. Muito mesmo. Mas assim, e aí tudo isso começou lá Começou na tua... na minha infância. Dentro de casa. Dentro de casa. E aí, Calomene, você vê que a família continua sendo a base da sociedade. Não, a família é tudo. Se a família estiver desestruturada, não tem como, né, a herança dessa família ser uma boa herança, não é isso? Sim. Então, assim, e você superou isso. Pelo que você é hoje como pessoa, Hoje como eu profissional. sempre falo que eu poderia ser qualquer coisa menos policial. Porque eu via minha mãe apanhando, eu ouvia a minha mãe sendo violentada sexualmente. Eu poderia ter escolhido ser revoltada, eu poderia ter escolhido ser uma alcoólatra, me vitimizar. Eu sou uma vítima, coitada de mim. Mas não, eu optei por fazer diferente. E mesmo assim, olha como o ciclo da violência, ele influencia diretamente nas decisões de crianças que crescem em lares abusivos. A primeira coisa que eu falei quando eu completei a maioridade, que homem nenhum ia me bater. Eu não ia passar pelo que a minha mãe passou.
ainda entendendo o contexto da violência como só a violência física. Mas a que mais mata hoje as mulheres é a violência psicológica. Sim. E isso não é registrado. Quando eu comecei o meu relacionamento, eu fui procurar, né, me relacionar com outra pessoa, acabei me relacionando com um homem abusivo. Inconscientemente eu procurei uma pessoa com as mesmas características do meu padrasto. É porque isso mexeu com o seu psicológico. É a memória muscular. É memória. Incrível, né? E eu só me dei conta disso quando ele tentou me bater com a minha filha, com a nossa filha no colo. Entendi. Eu falei, eu tô repetindo padrões. Eu não preciso disso. E eu já era policial. Eu não preciso disso. 2004, quando a minha filha nasceu. Como é que ela chama? Marcela. Eu tenho 3 filhos. Manda um beijinho pra eles. Um beijo. Eles são, assim, eu sou mãe solteira também. Olha o ciclo se reproduzindo. Sou mãe solteira também do meu primeiro príncipe, que é o Pietro. Hoje ele tem 28 anos. Aí a minha filha Marcela passou por isso também. E a minha raspinha do tacho, o Arthur, que vai fazer 11 anos agora, esse ano. Então, são por eles que eu trabalho tanto. Eles são a minha mola propulsora para deixar uma sociedade melhor, para que eles sejam respeitados, principalmente a minha filha, porque eu sei que a sociedade é uma sociedade machista e preconceituosa. Quando você fez concurso, em qual ano? Eu fiz em 2000. Na verdade, eu prestei o concurso em 99, sim. Julho de 99, e entrei dia 3 de janeiro de 2000 na polícia. Já existia a Lei Maria da Penha? Não. Não. Nem existia a Lei Maria da Penha. Não. E nem existia no Código Penal o crime específico de feminicídio, não, né? 2018, 2019, se então, não me engano. Assim, você entrou numa sociedade muito mais machista, sem muitos direitos, né? Porque o direito penal nosso já é atrasado, né? Código de 1945. Pois é. Mas essas mudanças na legislação, de certa forma, contribuíram. Mas a mulher continua passando dificuldade, né? Muita dificuldade. Por exemplo, a medida protetiva para as mulheres que sofrem agressão, por uma determinada classe social, existe. Não sei se você concorda comigo. Eu vejo isso claramente, até porque por outras condições, e aparece na mídia, e por aí vai. Agora, para a pessoa que não tem uma condição social, ela só existe no papel. Ou eu estou errado? Não, só existe no papel. E assim... o juiz determina a medida protetiva, né? Aquela coisa da distância, não pode... Mas eles não respeitam e não existe fiscalização do poder público. Calomene, apesar de ela estar com a palavra, se você quiser, pode... Então deixa ela. Prefiro mas, que ela enfim, conclua para não tá perder bem forte, né? E eu, assim, quando me deram o seu nome, eu confesso a você que eu fiz uma pequena pesquisa rápida, mas assim, eu sabia que ia ter muita coisa que você ia falar, que a sociedade precisa ouvir, principalmente as pessoas... Porque hoje, você tem uma ideia dessa estatística? Então, Pode ser no geral ou da nossa cidade, que o foco sempre será Petrópolis. Mas você quer o quê? Das mulheres ou da violência como um todo? Da violência em si, Então, da violência como um todo, eu anotei aqui... Pode fazer as colinhas. Ano passado, foram 1.564 ocorrências que o 26º Batalhão atendeu. Gente, é muita coisa. Foram 1.117 presos. Isso tá na página do 26, tá, gente? Eu não tô jogando números aleatórios, não, porque... Eu sempre pesquiso para poder passar essa realidade para vocês, né? Para quem tá assistindo a gente. Sim. Foram 220 quilos de cocaína apreendida. Tudo isso na cidade. Ano passado. Tá. Foram 191 quilos de maconha. E, infelizmente, 67 quilos de crack. A nossa cidade já está sendo dominada pelo crack. E nós vamos falar sobre isso. E aí, foram 44 armas de fogo apreendidas. Nos últimos 5 anos, foram 532 mulheres, entre crianças, jovens e adolescentes, estupradas em Petrópolis. 532. Então, para por aí. A gente vai voltar nessa estatística depois, no nosso segundo bloco. Pega essa parte que você está aí, que eu acho que a gente tem que abordar esse assunto muito, tá? Porque depois você vai entender por que desse nome, né? Na medida certa é justamente isso, né? Não é pra gente ficar só na superfície, nem é
para ir muito profundo, não é para ir para a direita nem para a esquerda, não é no seu tamanho, na sua largura, mas é sempre na medida certa. Então, o que você está trazendo é real. Sim. São dados reais. Na então, verdade, não são dados reais. Porque esse número é muito maior. é muito maior. Até porque já foi do ano de 2000 e... Não, são os últimos 5 anos. 5 anos. De mulheres registradas. Sim. Que tiveram a coragem De refazer. de ir numa delegacia e falar assim, eu fui estuprada. Ou então, quando se trata de criança, o que é pior ainda, porque a maioria dos estupros, das violências sexuais acontecem dentro de casa com parentes. Sim. Acontece dentro de casa. E muitas não denunciam. Por vergonha, por medo, porque é o pai, porque é o avô. Eu tô com uma situação agora, 3 filhas. Aqui, no Morém. 3 filhas. Uma de 20, uma de 15 e uma de 12. E a gente só tomou conhecimento porque a de 12 gritou. 5 e pouca da manhã, 6 horas da manhã, quando o próprio pai deitou na cama dela para tentar violentar ela. Que absurdo, né? E ela gritou, porque ela se assustou. E a gente tem os prints das conversas, ele oferecendo R$100 para ela ficar quietinha, para não contar para ninguém. O próprio pai. O próprio pai, Oferecendo dinheiro pra filha pra poder... de 11, 12 anos. Gente, e aí a gente encaminha para o conselho tutelar, e o conselho tutelar não faz nada num primeiro momento. Não faz nada. A avó dessas meninas não denuncia, porque senão a gente vai perder o benefício do seu pai. Olha como a sociedade tá podre. Os valores estão completamente invertidos. Por isso que eu digo, esse número não é real. Entendo. Esse número é 3 vezes maior. Porque esse é só o número de mulheres que tiveram coragem de denunciar. Ufa! Nossa. É. Tá ouvindo, Calvin? E anotando. Tá tendo... Não vou anotar que tá gravado. Não. Assim, Petrópolis foi considerada a 3ª cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Segura pra quem? Diz que tá entre as 10 Do Brasil. do Brasil. Brasil, né? E aí eu falo pra você o seguinte, tudo é uma questão de matemática. Petrópolis tem 320 mil habitantes. 308 mil. 300 mil habitantes. 300 mil, média. 300 mil habitantes. E essa matemática é feita pelo percentual de pessoas e o número de crimes registrados. Então a gente tem uma média baixa. Entendo. Porque não existem muitos registros. E aí eu vou mais além. Por que não existem muitos registros? Porque dentro do Sistema Integrado de Metas, que é o que valora, quantifica a eficiência da produtividade policial, tanto militar quanto civil, a segurança pública como um todo, as delegacias, elas recebem premiação por quantidade de inquéritos instaurados e resolvidos. Polícia Civil. Polícia Civil. Sim. Então, se eu tenho uma quantidade X de inquéritos instaurados e não resolvidos, eu não ganho a premiação. Entendi. Deixa eu te pedir um corte aí, porque essas informações são valiosas para o nosso público. Né? Você, como comandante da PM... Eu não sou, ainda não sou comandante. Mas recebo. Recebe, em nome de Jesus. Então, o que de informação o batalhão fornece? Ou seja, no seu site? Porque o público, você sabe, a gente carece de informação. Acho que um dos motivos da criação desse podcast é isso. A minha missão hoje, Klein, não é fazer sucesso, meu nome. Né? Não é isso. A minha função hoje é informar a sociedade do que está acontecendo, principalmente em Petrópolis. E a segurança pública, a gente volta a dizer logo no início do programa, a gente se assusta com o que a gente vê ao ligar a televisão. E a gente tem uma gozada, né? O petropolitano está preocupado com o governo federal, o petropolitano está preocupado com o governo do estado. Nossa, eu tô com medo. Eu não vou pro Rio, é assim mesmo. Eu não vou pro Rio. Eu não dirijo mais no Rio. E esquece que nós estamos vivendo uma cidade que já não é, na minha opinião, na minha humilde opinião, se eu estiver errado, você me corrija, por isso que você está aqui, tá? Eu não sou dono da verdade, nem você, porém, você é representante, é um servidor público, você e o Calomene, da nossa segurança pública, aqui da cidade. Petrópolis, ele não está vivendo um momento
diferenciado também na segurança pública. Sim. Olha os números estatísticos que você está me trazendo. E a sociedade precisa saber disso. A sociedade precisa entender que a coisa está... Eu vou contar só para você uma história. Né? Eu fazia um trabalho, né? Que eu sou cristão, eu dirigi uma congregação num bairro aqui. Eu não vou citar o nome para a gente não dar nome aos bois. E nesse bairro eu fiquei durante 5 anos lá. Antes de mim passou um pastor que ele fazia gabinete pastoral. E aí, nessa coisa de fazer gabinete pastoral, uma comunidade vulnerável, ele e a esposa, né, faziam os dois, porque quando era gabinete pastoral com mulher, também tinha a presença da mulher dele, para ficar um pouco mais, né, a mulher ficar mais à vontade. Quando era um assunto feminino, ele se retirava. E pasme você, ele descobriu, através do gabinete pastoral, que havia criança sendo molestadas. Porque a história era a mesma. Então ele foi ligando os fatos. Calomene, pasme. Ele conseguiu prender o pedófilo do bairro. Por causa do relato. Rede. Ou seja, ele foi fazendo um gabinete pastoral e falou, peraí, tá acontecendo alguma coisa errada aqui. E através dele, depois ele procurou um advogado, né? Porque é um assunto delicado, não se deve... esse tipo de assunto que é abordado num gabinete pastoral não deve... Mas isso era crime. Sim. E ele não se sentiu à vontade. E aí ele fez isso. Hoje esse pedófilo está preso, graças a Deus. Mas foi graças a ele, né, que começou isso aí. Então, assim, para você ver a importância do que você está falando, uma realidade que aconteceu nesse bairro, e depois que esse cidadão foi tirado da sociedade, parou de acontecer as situações. Por quê? Qual é a realidade hoje de uma comunidade? Os pais saem para trabalhar e os filhos ficam em casa, muitas vezes com avós, né? Muitas vezes o vizinho ganha R$80. A gente tem um caso recente do menino Arthur, de 2 anos, em Belo Horizonte. Sim. Que foi brutalmente estuprado e morto por um casal de vizinhos que tomava conta dessa criança. Então, aí a pergunta que eu te falo é o seguinte: o batalhão tem essas informações para fornecer ao público desses casos? Como é que a gente consegue fazer com que o público... Porque eu não vou ter o prazer de ter você aqui sempre, né? Quem dera, né, o Calomene? Lugar o máximo. E eu fico muito grato por você ter aceitado o convite, porque, gente, a sociedade precisa acordar. Precisa mesmo. O governador disse que vai criar um botão de pânico, né? Cara, eu não sei. Então, esse botão de pânico já foi criado. Então, porque a política pública, lembra que a gente estava comentando nos bastidores? A política pública, ela nasce a partir de uma dor. Sim. Uma dor da sociedade. E essa dor, pelos números que você está me trazendo, principalmente a violência contra crianças e contra a mulher, tem crescido absurdamente. Então tem que nascer políticas públicas. E não é só políticas públicas governamentais do governo federal, como é o caso das leis que já foram aprovadas, mas políticas públicas também municipais. Sim. Então, assim, o que o batalhão tem feito para isso, contribuído, porque eu sei que tem seus esforços. O que você acha que pode melhorar? Quais são... Porque você teve aí, né, uma experiência, você pretendeu vir candidata, eu acredito que uma das suas bandeiras era essa. Sim. Então, fala um pouquinho pra gente. Então, o batalhão, ele tem a página, né, na rede social, onde todas as ocorrências que a gente considera de vulto, sim, a gente posta lá. Entendi. Toda a nossa rotina, né, das abordagens. O foco principal hoje é a Praça do Bem, né, que são ações em conjuntas com a prefeitura, os órgãos da prefeitura, Postura, Guarda Municipal, CPTrans. Porque um dos nossos maiores problemas são as motos irregulares, sim, que causam grande transtorno na sociedade como um todo e auxilia a criminalidade. Sim. Tanto que a gente apreendeu ano passado 141 motos de produtos de crime e utilizadas para o crime, por conta da facilidade da evasão. Petrópolis tem muitas ladeiras, tem muitos morros, muitas comunidades. E as nossas viaturas não conseguem a mobilidade, porque o trânsito é horrível na cidade, é caótico. Chega nos bairros, ainda você tem que ficar esperando primeiro um descer para depois subir. Fora os buracos, fora os buracos. Né? E a moto... Eu sei que é isso. A moto é o meio de transporte mais célere, mais rápido, mais prático.
E a gente recebe muita crítica. Ah, tá prendendo moto de trabalhador. Isso aí eu tenho visto. Mas Mas aí... dá pra identificar, não dá não? Claro que... Quem é trabalhador? Ué, Mas aí eu pergunto pra vocês. Não tem nenhum trabalhador que foi preso. Mas aí eu pergunto pra vocês. a sociedade precisa saber disso, tá A gente vendo? tá fazendo a operação, né, de prender motos irregulares. O que são motos irregulares? É uma moto sem retrovisor, é uma moto sem placa, é uma moto com escapamento estourado. Estourado. Que é o que provoca esse barulho. É trabalhador? Porque se o cara tá trabalhando como moto Uber, ou como mototáxi, ou como entregador, por que ele tira o retrovisor? Tá previsto no CTB o retrovisor, E corrige tem se segurança. tiver errado, como item obrigatório de segurança. Então por que ele tira? Retirar o escapamento da moto é modificação do veículo, das características do veículo. É trabalhador? Não é trabalhador. Ou seja, na verdade, nem precisa. Porque o código já prevê isso. O código já nem prevê precisava isso. essa lei agora recente, né? Com relação ao barulho das motos, porque a lei já previa que o indivíduo que opta para ser motociclista, né? Ele não já Ele sabe que não não pode pode adulterar alterar. as características originais do veículo. Isso é crime. É crime. E aí a gente posta nas nossas redes as ocorrências, todas as nossas ações, tudo é transparente. Com relação às outras ocorrências do serviço reservado, né, a gente também posta na página. A gente dá a transparência do nosso trabalho. E a página qual é? Só para 26º Batalhão. Muito legal. Segue lá, eu sigo. Eu vou passar a seguir, até porque eu trouxe como meu segundo programa a segurança pública, porque realmente nós estamos sendo afetados. Sim. Não só pelo que está acontecendo, porque nós somos muito próximos, eu volto a dizer, hoje Petrópolis é uma cidade, ainda continua sendo uma cidade serrana, mas hoje com essa nova classificação, cidade Eu metropolitana. acho que já mudou de novo. Acho que voltou a ser serrano de novo. Voltou de novo? Mas, de qualquer forma, estamos muito pertinho. Somos passagem, né? Todo a BR-040 liga, né? Municípios, liga estados, ligam cidades. E você vê aí, eu costumo, não sei se... Eu sou morador de Petrópolis há 18 anos. Mas eu me lembro, antes de eu ter meu veículo próprio, que eu usava muito a Única. E quando chegava na entrada, eu queria até que você... Quando chegava na entrada de Petrópolis, tava lá a viatura abordando os ônibus da Única. Por que parou? Também queria saber. Desculpe, cara, porque aqui a gente é assim. Eu também queria saber. Porque eu vim trazendo dúvidas de pessoas, inclusive. Pergunta lá, comandante, por que parou? Coisa que eu não consigo entender. Era válido? Não, era extremamente eficiente. Porque Tanto o no que eu posto soube é que descobriram muita gente portando, né, entorpecente. Não só no pórtico Quitandinha, como também no Alto da Serra, dos veículos Sim. da TREL, nos ônibus da TREL. Por que parou isso, gente? Pois é, eu sou uma mera capitão. Tá ouvindo, né? Sou uma mera capitão. Ela não conseguiu a resposta. Talvez alguém superior a ela teria. Vale aí o convite, tá? Os superiores da nossa segurança pública responderem uma pergunta da sociedade. Que essa pergunta que eu estou trazendo é o Sérgio, tá? Por favor, pergunta ao comandante, por que parou a blitz nos ônibus? Será que muita gente... Posso te falar um outro dado? Talvez você até tenha trazido aí, que eu estou vendo que você trouxe muitas anotações. Um outro dado é o seguinte, tá? Tá vindo muita gente de fora vender coisas aqui. As pessoas, eu já presenciei. A pessoa chegou, abriu a mala do carro, desceu com mais de 5 pessoas e cada uma saiu com um pacotinho de doce, de bala, paçoca. Aí eu falei assim, quanto é? Pô, legal, te compra aí e tal, aquele linguajar que tu já sabe. Eles não, Então, onde vocês são? Nós somos lá de Piabetá. eles não trazem os doces. É? Eles conquistam na porta das casas ali. Se você observar lá fora, na parte da manhã, eles ficam abordando as pessoas. Tia, compra isso aqui pra mim poder ganhar um dinheirinho. Mas esse caso... o povo petropolitano é muito... Esse caso específico, eu vi esse carro com a mala cheia, com as pessoas dentro, trazendo para vender aqui. Eu vou mais além.
tem um grupo, eu não sei se você já reparou. Fraldas. Não, são mulheres com crianças de colo Uhum. que ficam dentro dos bancos por causa do calor, né? Exato. Uhum. E aí a gente foi abordar porque a sociedade nos chama. A gente, que eu digo, nós policiais, não aconteceu diretamente comigo, né? Mas Foi uma ocorrência. foi uma solicitação. Solicitação. Porque a pessoa se sentiu incomodada porque era um bebê de colo, ela estava sentada no chão, dentro de um banco ali em frente ao obelisco, e a pessoa falou assim, é um neném, e ela está sentada no chão, pô, tem como abordar? E aí a gente foi com toda a delicadeza, né, porque é uma situação de vulnerabilidade, é uma mulher com uma criança, e aí puxa assunto, ela respondeu que eles alugam uma van de Caxias, são todos moradores de Caxias, nesse contexto das mulheres com as crianças, alugam uma van, a van sobe com todas elas, a grande maioria mulheres, com bebês de colo, ou então criancinhas, elas passam o dia inteiro na cidade, pedindo dinheiro nas portas dos bancos, nas portas das lojas. Uma verdadeira indústria dos pedintes. Exatamente. E quando dá 5, 6 horas, Ô, Calomene, regressam, Petrópolis é uma mãe, então não se Vamos chegar lá. nada. vamos chegar lá. Vamos. O papo tá bom, né? A pessoa respondeu assim, mas por que vocês sobem de Caxias? Ah, primeiro porque aqui é mais fresco que Caxias. Sim, E muito. o metropolitano é É legal. É legal. Vamos Ele resolver. dá dinheiro. Ele ajuda. Olha, gente, o Andy. Eu vou mais além. Desculpa. Eu vou Não, mais pode além. falar, pelo amor de Deus. Teve uma época, a Lumene lembra, que a gente estava com muito morador de rua. Eu ia falar sobre isso. Muito. Lembra que a gente fazia tipo um choque de ordem? Exatamente. E aí a gente recebeu tipo um puxãozinho de orelha, porque a gente não podia colocar esses moradores de rua dentro dos ônibus que a gente usava, lembra disso? E levar para o abrigão. Porque isso é contra os direitos humanos. Uhum. Ele tem que querer. Quanto tempo foi isso? 2019, 17, 18. 18. Então, para reforçar, eu nem sabia disso, tá? Eu estava vivendo a minha vida, volto a dizer, o que me trouxe para se preocupar com os problemas da sociedade foi a doença do meu filho. A doença do meu filho me levou a participar por causa disso. Faltava psiquiatra na cidade e ainda falta. E aí a doença do meu filho me levou lá para o conselho da pessoa com deficiência. Eu acabei sendo presidente de 2016 a 2019. Fui membro e aí saí como presidente de lá. E aí percebo, por quê? O que me levou foi uma dor. Só que o que você está falando parece que não modificou nada. Por quê? Porque ontem, eu estava vindo do trabalho, eu fui utilizar o banheiro da rodoviária, tinha um morador de rua com tornozeleira eletrônica. Carregando ali na entrada. Carregando na entrada. É. Gente, assim, mas é direitos humanos, o cara tá cumprindo em liberdade, tá com tornozeleira, tá controlado, tá, mas tá onde? Porque eu posso te falar, eles têm um horário, você sabe disso. Eles têm um horário para ficar com aquilo ali. E aí? Então, assim, eu queria que você tentasse para que a sociedade possa ver uma esperança para modificar essas situações, porque é uma transição compulsória, não pode, mas esse assunto ele é muito polêmico. Sim. Então, ele vai ser abordado aqui no podcast semana que vem pelo pastor Márcio, amigo meu, e que foi membro do coordenação do CRAS. Eu vou trazer ele mais uma pessoa ligada para falar especificamente sobre isso. Mas isso também é assunto de segurança pública. Sim, porque a gente tem muitas ocorrências de morte por objeto pérfuro cortante, né? Que não é faca, mas eles pegam o caco de vidro. Recentemente teve um que morreu. Sim, porque eles usam entorpecentes, álcool, eles fazem sexo a qualquer hora do dia. Pessoas passando, crianças passando. Eu recebi uma denúncia uma vez num outro programa que eu tinha em outra emissora, que ali no INSS, muitos ficavam ali dormindo ali à noite, e ela morava em frente, já era uma senhora, falou assim, ô, meu filho, por favor, fala com alguém, eu não consigo dormir porque eles ficam a noite toda fazendo bagunça, fazendo sexo, eu abro a minha janela e fico vendo aquela cena. Exatamente. Resumindo, você não deve abrir a janela. É o que entende. É o que as pessoas acabam se direcionando. A gente precisa encontrar uma solução. O problema é que não existem políticas públicas efetivas nessa cidade. É tudo muito paliativo.
É enxugar gelo, Enxugar gelo, né? de verdade. Porque se eu não posso internar esse cara compulsoriamente pelo fato da situação de vulnerabilidade dele, de ser morador de rua, de ser dependente químico, então por que a gente não traz, como Caxias tem a Fazenda Paraíso, Sim. que é um local destinado para dependentes químicos para tratamento? Petrópolis não tem. O Santa Mônica que fechou. Fechou. Aí, Virou todos os pacientes psiquiátricos. E eles estão aonde? Estão nas ruas. sem falar essa migração, né? Porque de cada 10 moradores de rua, parece que 7 não são daqui. Não são de outro município, vêm de outro lugar. Por quê? Aí a gente vai descobrir por quê. E isso aí eu posso falar por vivência própria, que eu fiz muito trabalho, hoje eu parei. Eu fiz muito trabalho com pessoas de rua. Eu tenho essa questão social, eu tenho. Porém, teve uma vez que eu me assustei. Eu fui abordar um morador de rua, tinha um deitado do outro, tá? Não foi nem aqui em Petrópolis, tá, gente? Eu moro em Petrópolis há 18 anos, mas a realidade também aqui é essa. Você vai concordar comigo. Eu fui fazer abordagem, Calomene. Aí eu abordei, que a gente tem uma técnica, a gente aborda. E quando eu toquei, ele acordou. Aí nisso que ele acordou, ele já puxou um facão. Aí eu, calma, rapaz, calma. Não quero nada, não. Vim só conversar com você. Você sabe que eu sou cristão. Vim tentar trazer uma mensagem do evangelho, posso ler. Não quero nada, não. Aí saiu. Só que era um grupo. Depois outra dupla que tava... Veio abordar eles também, mas tava... Aí ele chegou, já estava acordado. E aí o outro rapaz chegou logo após a minha abordagem. Aí ele apontou, não... Chama ele lá de novo. Aí eu falei, cara, o cara já me recebeu com facão. O que eu vou fazer lá? Aí, conclusão, quando eu cheguei, ele me pediu desculpa. Eu vou falar pra você o que aconteceu. Eu e o meu caso, ou seja, a pessoa que estava do lado, era caso dele. Ele falou exatamente assim. Viemos de Copacabana. Mas por que você veio pra cá? Aquela Copacabana é mais, de repente, é melhor. Você vai fazer aqui na Baixada, cara. Era Caxias, isso. Na sacada da Caixa Econômica ali do centro de Caxias. Perto da Câmara Municipal. Em resumo, Andy, eles tinham cometido um crime e estava fugido. Sim. Então, o que eu quero dizer para você, não é que todos, eu tô rotulando, mas a gente precisa saber de onde essas pessoas, o joio do trigo. Porque história é essa de passar a mão na cabeça? Isso, tem muito paciente psiquiátrico. E paciente psiquiátrico, eu sou pai de um filho que tem problema psiquiátrico, ele descontrolado, sem medicação, ele é uma ameaça. Ele é uma bomba relógio, Calomene. Um rapaz de 20 e poucos anos. Ai, ele entrou no Palácio Quitandinha e surtado. E a gente tem que intervir, tem que chamar o SAMU, tem que chamar o pai. Mas porque esse caso já é um problema para quem tem família. Imagine para quem não tem, que tá largado. É até falta, né, de... qual o termo que eu vou usar, gente? Falta da sociedade, né, que é responsável por isso, quando a pessoa não tem ninguém. É uma falta de assistência social mesmo, na prática. Sim, engloba na política pública. Assistência social, no caso, não é só chegar lá com um prato de sopa, um café. Não. Isso é assistencialismo. Isso é assistencialismo, exatamente. É enxugar gelo. Porque você tem que proporcionar condições para essa pessoa sair do vício, tomar um banho, sair da situação de rua. Porque é aviltante para quem está na situação de rua e para quem está passando. E hoje, então, vamos fazer um bate-bola aqui? Política pública, concordam que ela nasce de uma dor? Sim. Beleza? Da necessidade. Necessidade de uma dor, de resolver aquilo ali. Não precisaria ser assim. Não precisaria. Então vamos fazer um bate-bola, já que o negócio tá pegando fogo aqui. Eu sabia que eu ia ser muito bem... E eu tenho certeza que vai ser muito bem visto no nosso programa. Vamos fazer um bate-bola, então. Hoje, o morador de rua é um problema crônico. É um problema crônico. Rodoviária. Quem circula ali, tem paz com eles ali? Não tem. Não tem. Isso é fato. Então, gente... O que tá faltando? É um fato que ninguém quer falar e alguns não querem ouvir. Então ali junta a CPTrans, que é o responsável pela rodoviária. Vamos agora dar nome aos bois. A responsabilidade junta a CPTrans, ali junta a assistência social, que precisa estar presente para resolver esse problema, correto? E a sociedade fica no meio
esperando uma resposta. Refém. Refém disso. Refém desse morador de rua, que não é todos, mas há muita gente. O morador de rua que está em situação de rua, que agora não é pessoas em situação de rua, porque você rotular como morador de rua, você vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social. Uma pessoa até que não tem condições. Já pegamos uma família inteira na rua porque ela não tinha, estava devendo 3 aluguéis, foi para a rua porque não tinha onde morar. Lembrando que também tem pessoas que não têm emprego, E porque estão qual o nome? Na informalidade. formalidade. E aí não tem como sustentar, não tem como pagar realmente um aluguel, ou perdeu a casa nas chuvas. Enfim, São várias situações. Porém, concordam que essa dor existe? É uma dor muito sim, forte. sem dúvida. E é uma dor E está que crescendo muito. é uma na dor cidade. que eu sinto, é uma dor que você está sentindo como servidora pública, a Lomene está sentindo, cada uma com uma visão diferente, é evidente, mas convergindo para tentar encontrar uma solução. Lembrando que Petrópolis é uma cidade turística e isso afeta o turismo. Eu cheguei no banheiro da Praça da Liberdade, imundo, né? Com aquele banheiro não. Nós não poderemos. Uma cidade turística. Uma cidade turística que tem um banheiro público daquele ali para receber turista. Lembrando que aquilo ali é um espaço de Informações turísticas. Informações turísticas. Era da guarda, mas tomaram da a guarda para ser um Ih, espaço de Calomene, informações eu ainda nem turísticas. passei a palavra para você. Pô, eu tô aqui me deliciando, Deliciando, aqui, né? aprendendo aqui. Gente, tá muito bom. Muito obrigado pela. Mas aí, vamos lá. Concordam? Sim. Política pública nasce de uma dor, essa dor existe. O problema crônico do morador de rua já não é mais uma situação só referente a da onde vem, por que está nessa situação, que aí já é assistência social, tem que fazer todo um estudo desse. Não tem um estudo. Não tem. Não tem, sabe? Não tem um relatório. Não tem um relatório, não tem um. Não tem. Não tem nada. É justamente enxugar gelo. E aí? Vocês, como servidor público, eu como uma pessoa que sou cidadão, acima de tudo, nós, antes de ser o que somos cidadãos, a gente vai deixar isso acontecer? Não está na hora de tomar alguma atitude? Qual o recado que você... A sociedade como um todo, ela tem que aprender a cobrar de quem ela colocou lá. Esse é um grande mal da sociedade. Porque o político, ele é um servidor. Sim. Nosso. Pago com os nossos impostos. Pago com o nosso salário. Então, a sociedade tem que cobrar do secretário de assistência social, tem que cobrar do secretário de segurança pública, tem que cobrar, porque nós somos usuários. Verdade. Dos serviços prestados. Eu sou servidora pública, eu sou usuária do meu próprio serviço. Meus filhos moram na cidade, meus filhos estudam na cidade, meus filhos circulam na cidade. E seus filhos podem ser vítimas. Sim. Né? Na cidade onde eles moram, porque não tem uma política pública. Porque não tem uma política pública eficiente Então, vamos lá. e eficaz. Então, hoje aqui nesse programa a gente detectou essa deficiência que precisamos resolver, né? Sociedade, se vocês concordam com a gente, participem, dê seus comentários, dê suas sugestões, né, Calomene? Sim. Cobrem, porque nós estamos aqui para isso. A informação está sendo trazida e bem detalhada. Não é uma informação qualquer. Então a gente já detectou o problema da pessoa em situação de rua, que eu vou fazer um programa só sobre isso, que entrar mesmo, inclusive, nessa questão da assistência social e não assistencialismo, muito bem lembrado. Tá? Esse pessoal tem que voltar para a sociedade, né? Se eles estão em situação vulnerável, que parece, não sei se vocês concordam comigo, parece que existe um governo que concorda em manter essas pessoas nessa situação, dá impressão, porque... Eu chamo de manutenção da miserabilidade. E aí? É conveniente. Eu peço a sua licença, um minutinho só, pra gente também fazer esse bate-bola e conhecer um pouquinho desse outro convidado. Pode ser? Claro. Mas, se também, se sinta... Mas pra mim tá tudo bem aqui. Não, justamente porque... Não, tá muito bom, né? Eu acho que... Não, porque, de certa forma, é muito bom... Fala um pouquinho de você primeiro. Vamos lá. Jefferson da Costa Calomene, sou inspetor da Guarda Civil, já tem... Casado, bem casado. Casado com a Maria. Gosta de mostrar as receitas da Facebook. É verdade. Casado com a Marizinha, qual eu mando beijo. Beijo, Marizinha. Todo mundo conhece a Marizinha, cara. E os meus filhos também, minha filha e meu genro, a Milena, e o meu genro, que é o Luciano, são as pessoas que a gente trabalha, né? É a nossa base, né, Se Calomene? dedica, Família é a nossa né? base, E né? obviamente a gente pensa
não vamos ser hipócrita aqui, a gente bota eles como base, Sim. como principal. Né? Eu não sou petropolitano de nascença. Eu conheci Petrópolis, perdão. Eu conheci Petrópolis, eu tinha 4 anos de idade. Não tive uma infância muito fácil, né? Sou ex-interno da FUNABEM. Sabia disso. Eu tenho evitado de falar, mas eu sou ex-interno da FUNABEM. Sou ex-interno aqui do Educandário Monteiro Lobato, aqui na Rua Coronel Veiga. Hoje é Casa da Acolhida, já estive lá visitando, inclusive. E vim para Petrópolis porque a minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e 10 meses. Minha guarda foi passada para uns parentes que também não tinham condições e acharam por bem entregar minha guarda para o Estado. E assim foi feito. E eu conheci Petrópolis, e onde eu decidi, na verdade, porque também não tinha opção, né? Não tinha uma base, não tinha um referencial, e a gente teve que se virar com o que tinha, né? E graças a Deus eu consegui. Eu posso dizer, sem demagogia, sem medo de ser feio, eu posso dizer que eu sou um vencedor. Com certeza. Com certeza. Posso dizer que eu sou um vencedor, Assim como mas você nunca vai ouvir falar, eu não vou me vitimizar jamais. Não tenho uma referência paterna nem materna. O que eu sei, eu aprendi na marra, né? E depois, quando a minha filha nasceu, em 1999, eu precisei aprender a ser pai sem aprendido a ser filho. E todas essas questões, Angela, me preocupavam muito. E a minha maior preocupação, porque eu convivi no meio dessas coisas, de fato, foi essa questão das drogas, né? Eu até anotei aqui, ela falou que só o ano passado 221 quilos de cocaína e 115 quilos de maconha. Excluí aqui o crack, deu 335 quilos. Levando em consideração que nós temos 300 mil habitantes, 1 quilo por habitante, em um ano. Isso se dá pelo motivo de que aqui em Petrópolis a droga ela é comercializada por um valor 4 vezes maior do que lá embaixo, aonde a gente perde muitos jovens que se aventuram nessa situação. Eu conheço alguns que passaram por essa situação, mas enfim. Então eu quero agradecer primeiro a Deus essa oportunidade. É um amigo que eu fiz, o Sérgio, nesses conselhos da vida. A Andy também, quando eu tive a oportunidade de ser nomeado superintendente-geral da Guarda Civil, eu passei a conhecer ela, a Luciana e outros, aquele coronel... Barbosa. Não foi o Barbosa, não. Anderley. Era o coronel Aderley na época, mas eu quero o coronel Isaías, que foi ele, pra mim, que foi ele que me apresentou o choque de ordem. A pessoa fala, foi tudo, não, eu não criei nada. Ele me chamou no batalhão, numa umidade incrível, e me apresentou esse projeto, onde eu vi que era possível, e depois daquilo a cidade conseguiu galgar essa qualidade, né, essa característica de ser uma cidade segura, que tem uma sensação de segurança. Aí eu, obviamente, me aventurei na política, né, e eu peço desculpa à minha família e aos meus amigos. Não pretendo mais me envolver nessa área por decepções mesmo. E a gente falou muito sobre aqui, a Andy foi muito feliz aqui na abordagem. Políticas públicas. Essa foi a minha maior decepção. E te digo por quê e pontuo por quê. Você perguntou aqui, a sociedade quer saber, por que acabaram as blitzes nos ônibus? Acho que é uma política pública que estava dando certo. A gente ficou sem resposta, né? Obviamente, se a gente se aprofundar nisso, a gente vai descobrir o verdadeiro motivo. Vai encontrar resposta. E eu tive a oportunidade de participar eu era membro de aproximadamente uns 20 conselhos nessa cidade. CONCEP, CCS, eu participava como convidado, né? Porque é um órgão, é um conselho com direcionamento diferenciado, mas era o conselho que mais apresentava soluções. Como é que é o nome de você? O CCS, Conselho Comunitário de Segurança. Olha. Hoje presidido, eu não sei se é o Lacombe ou se é o Alvanei que é o presidente hoje. São um dos dois, eu não tenho certeza. Existe esse conselho. Na época, existe e é muito atuante. Né? E a maioria dos conselhos que eu participava, pessoa com deficiência física, a questão da política sobre drogas, e eu vou ser muito sincero e honesto falando, eu não vi nenhum projeto ir para frente. E a gente perdia
eu vou dizer, perdia horas e horas e horas ao redor de uma mesa. E aqui você falou, estou pegando um ganchinho aqui, porque a gente também não tem muito tempo. A gente falou sobre morador de rua. A gente está falando sobre segurança pública. Morador de rua, com todo respeito, não é um problema de segurança pública. Até que vire. Até que vire. O vendedor ambulante não é um problema de segurança pública. Até que... Então, por exemplo, a gente falou aqui, não por isso, o buraco na rua não é um problema de segurança pública. Até que a falta de médico não é um problema de segurança pública. Até que um pai revoltado chegue no hospital com seu filho precisando do atendimento, e a gente entende, nós somos pais, e a gente entende a dor que ele está sentindo. Você falou de política pública através da dor. E a gente entende, ele chega lá e você... Vai ficar revoltado. E quando ele fica revoltado, se ele proferir uma palavra de baixo calão em relação ao servidor, que seja, não desmerecendo quem quer que seja a recepcionista do hospital, ele está cometendo crime, artigo 331, desacato ao servidor público. Aí passou a ser um problema de segurança pública. Entendeu? Então a gente precisa pontuar essas coisas e entender. A gente não pode brincar com essas coisas. A gente não pode brincar. Eu tive o privilégio de participar, junto com ela, da implantação do nosso CIOP, depois mudou-se para CIMOP, que é a Central Integrada de Vídeo Monitoramento. Honestamente falando, com todo respeito a quem quer que seja, não é? Vai entender como crítica? Amém. O que andou depois de que eu me afastei? Não estou dizendo que eu sou o responsável, mas eu digo porque a política pública ela não foi adiante. Entendeu? A gente está falando sobre política pública. É uma excelente ferramenta, né? É uma Capitão, policial militar, ferramenta. 20 e poucos anos de serviço, está aqui dizendo que é uma excelente ferramenta. E por que a sociedade não cobra mais isso? Cadê a ampliação? Cadê a melhoria? São Paulo lançou um projeto chamado Smart Sampa, 115 mil câmeras com reconhecimento facial. Todos foram presos pelo reconhecimento facial. Agora, gente, será o que nosso está funcionando? Não. Eu não tenho certeza, eu não posso dizer porque eu não estou mais lá dentro, honestamente falando. Eu não tenho essa informação, tá? Facial. Mas o reconhecimento facial eu sei que não. Fizemos o teste, mas não foi implantado. Então, o Sérgio... Até a última informação, quantas câmeras hoje nós temos para auxiliar nesse trabalho de... Olha, eu sei que dentro lá do eu me afastei em 2019. Sim. Eu me afastei em 2019, nós tínhamos 50 câmeras. E não passou disso. Eu não fiz nada. Só que seria uma política pública, então direcionado ao público-alvo, né? Uma coisa que eu sempre pedi, eu tenho todos esses relatórios. Você falou de relatório, eu fiz todos os relatórios. A gente pediu para sinalizar a cidade, dizendo que a cidade era monitorada por câmeras. Quantas placas você viu na cidade? Não existe, porque isso, estatisticamente comprovado, inibe a prática. Eles conseguiram botar a placa dizendo que as câmeras estão multando. Algumas, mas não conseguiram botar dizendo que a cidade é monitorada por câmera. Então, Sérgio, a gente como cidadão, como sociedade... Né? A gente é primeiro aqui. A gente foi muito feliz aqui, eu estava aprendendo aqui maravilhosamente. Eu também estou muito feliz, e você falou tudo, a sociedade precisa entender e executar o seu papel. Entendeu? Hoje nós vivemos... Aí quando você falou do caos no estado do Rio de Janeiro, eu queria ampliar. É o país. Obviamente, leis obsoletas, falou-se aqui do Código Penal de 1945. Decisões absurdas. Decisões absurdas que, assim, a sociedade... Dando uma brecha aí para te cortar. Sim, pode falar. Hoje em dia parece que o criminoso... É triste de eu falar isso. Se eu estiver falando algo errado, vocês, por favor, vocês são meus amigos, já me estou considerando você minha amiga. Opa! Por quê? Quem quer agir certo, quem quer agir de acordo com a lei, porque eu tenho um vadimeco em casa,
Tá? Eu, às vezes são dois livros meus de cabeceira, a Bíblia e o Vadimeco. Porque primeiro a Bíblia rege a minha vida espiritual. Que se eu não tiver o controle, né? Que é o famoso domínio próprio, fruto do Espírito Santo. Se eu não tiver esse controle, eu me conheço. Eu sou um pai que, se chegar na UPA e tiver pouco caso de atendimento de um servidor público, eu confesso a você, Deus me perdoe, mas eu não vou me sentir bem, à vontade. Não então, tem quando como, você fala, não tem como. O que entristece é justamente isso. Parece que o que é o certo não está sendo feito e o que é o errado está sendo comemorado. Não, a gente tem um grande exemplo, a DPF 635, que impede. Nós íamos falar sobre isso. A gente fala sobre as decisões, né? A descriminalização das 40 gramas das de 40 maconha. gramas de maconha. E assim, às vezes, eu sou cristão também, graças a Deus. Às vezes, em roda de amigos, as pessoas conversando dizem, é uma boa, é uma boa. Eu falo, cara, você não sabe os males. É muito simples você conversar com uma pessoa leiga no assunto e dizer que a maconha, né, que não vicia e não destrói neurônios. É só um lazer. A medicina comprova que é maléfico. Aí como é que, com todo respeito, uma autoridade judiciária libera, coisa que ele não tem conhecimento técnico. Exatamente. E sabe quem vai resolver os BOs lá na ponta? Somos nós na rua. Somos nós na rua. E você... libera geral. E a gente fala sobre pagar a conta. Você sabe quanto custa ao Estado uma viatura para levar um usuário de maconha na delegacia porque ele quebrou uma loja, por exemplo? É um crime de menor potencial ofensivo. Sim, mas você usa uma viatura, você pega, no mínimo no caso da Polícia Militar aqui, 2, 3 policiais armados que poderiam estar combatendo o crime, passa ali no mínimo 1 hora na delegacia para fazer um RO, onde... Tá ouvindo aí, né? Tá ouvindo aí, meu povo? Onde o infrator, não vou dizer o criminoso, onde o infrator sai antes da guarnição. E se ele ainda for menor ainda, aí é que dá uma... Se ele for menor, olha, não pode usar não pode. Não pode colocar na caçapa, mas agora ele tem que ser colocado. Não pode mais, né? No banco de trás. Quebrou a vidraça de uma loja. Tá alterado. Tá com substância ilícita na mente. Mas é menor, não pode nem ir lá no... Não pode algemar. Então, o agente... Desculpa, mas aí me perdoe, eu sou gestor de segurança privada, você está colocando em risco a guarnição. Sim. A gente precisa entender que o agente de ponta, né? A gente está falando, a Angel encontra muito ela na rua, trabalhando, né? É a característica dela, é a função dela, como é a minha também. A guarda preventiva, mas nós estamos lá na ponta. Quando acontece um delito, um crime, a pessoa não vai olhar a cor de uniforme, não vai olhar. O guarda, o vigilante, ele vai solicitar. E quando nós entramos em ação, nós temos um tempo mínimo para agir sem ferir a legalidade. Porque senão nós respondemos, sabe por quê? Nós temos matrícula, nós temos endereço, nós temos tudo direitinho. Diferente de quem está ali aprontando, entendeu? Então ali, naquele momento, nós somos o agente, o promotor, o delegado, o juiz, é tudo nas nossas costas. E a fração de reação, às vezes, é segundos. Concorda com ele? Às vezes é segundos. E se nós iniciarmos uma ocorrência de forma errada, a gente perde a prisão lá na frente. Sim. Porque um bom advogado desqualifica. Então, e hoje virou moda as pessoas nos filmarem como se nós fôssemos os criminosos. Filma nosso nome, a nossa cara. Aí começa aquela... Desculpa. A gente ali resolvendo um problema e aquela pessoa filmando, nos ofendendo, incitando a sociedade. Contra os agentes de segurança. Incitando a sociedade. Isso acho que isso é um ponto que a gente precisa debater. Petrópolis, aí nós vamos levar. Ainda tem essa característica de um povo pacífico, de um povo ordeiro, mas eu vou trazer de um alguns povo dados respeitador. Pra vocês, Nós temos esses dados. Só que você falou, a capitã falou, isso aí a gente já sabe. As vans que sobem, não desmerecendo a Baixada, não, são pessoas igual a gente, mas tem um estilo de vida um tanto quanto diferenciado. E o petropolitano não está acostumado com isso. Né? Existem algumas modalidades, a gente falou isso aqui há pouco,
Aí você falou sobre o vendedor da Jujuba. Você vai lá de manhã, tá todo mundo vendo. Aborda principalmente senhoras e mulheres com crianças no colo. Sim. Aí tem uma outra turminha agora aí que é fraldas. Já viu as pessoas andando com fralda o tempo todo na cidade? Eu comecei a ficar encucado com aquilo. Eles conseguem uma doação e vendem lá embaixo pelo dobro do preço. Eu fui vítima disso. Eu veio com essa historinha, eu comprei e depois, no outro dia... a mesma pessoa, eu falei, pô, mas eu não tinha te dado. Não tinha, porque eu tô... Eu me lembro que recente... Enfim, aquela história que tu já conhece, né? A minha filha esteve na cidade resolvendo algumas coisas. Minha filha já tem 26 anos, esteve resolvendo algumas coisas e foi abordada por um vendedor. Não, e ele sempre falou assim, tudo bom, lembra de mim. E quando ela falou que não, até porque, modéstia, você pode falar, pode até me criticar. Mas eu chamei ela desde criança, é assim que tem que agir. É assim que tem que agir. E ela botou em prática, falou, olha, eu não tenho dinheiro para comprar. Como assim não tem? Não é possível. Meio que ficou chateado. Eu falei, rapaz, é uma coisa absurda. Então, se a gente não vigiar, se não resolver, mas aí como é que se resolve isso? Como é que se resolve? Políticas públicas. Coisa que funcione e que perdure. Petrópolis, agora nós temos um novo prefeito, tem 30 e poucos dias, não estou nem contando. 30 e poucos dias, 40 e poucos dias, passou de 40. Ele simplesmente, não estou dizendo que vai acontecer isso, tomara que não. As coisas que o outro fez, que são boas, vamos manter. Vamos consertar, trocar um ponto, trocar uma vírgula, mas não. Ele simplesmente, como não foi eu que fiz, isso não é política pública. Isso é político partidário, é pessoal, é meio que intransferível. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O que a gente falou aqui, a gente convive isso, eu moro em comunidade. Né? Algumas pessoas batem na minha porta para conversar sobre agressões, sobre situações. Olha, e eu honestamente falando, a minha orientação é: procure a delegacia de polícia. Você precisa fazer o registro porque a mancha criminal precisa ser preenchida. Exatamente. Para que a autoridade policial possa agir. A questão da violência, nós temos que provocar a magistratura para que emita ali uma ordem de afastamento, aí depois... um problema que nasceu dentro de casa já virou problema de polícia, já virou agressão, já virou, seja psicológica, seja física. Então a gente tem que orientar isso. A gente fala, o que ela falou aqui é a pura realidade, mas eu dependo dele econômica, financeiramente. Verdade. Eu não tenho para onde ir, é o que a gente muito ouve. Mas aí é onde entra. E a política pública? É a Casa da Acolhida, né? Acho que tem um nome agora do governo federal para acolher essas pessoas, mas também não é pegar e criar um depósito de vítimas. Então é dar uma condição, é dar uma estrutura. Esse discurso de vitimação, isso me incomoda demais. Eu não sei se incomoda vocês, mas eu tô vendo olha, eu tô vendo a história de vocês, pessoas do bem que cresceram em famílias com vulnerabilidade social, dificuldade. Você não teve uma referência boa paterna, você também não. Eu fui criado sem pai. E olha, eu vou te falar, a minha mãe chegava, botava a gente, ela tinha uma varinha de goiaba. Ajudou muita gente. Goiaba, parecia uma espada de samurai. Ela botava assim pendurada. Quando a gente fazia algo de errado, ela só orava, ela só olhava. Tipo assim, havia um respeito. Hoje, a juventude de hoje, que vive em comunidade, que os pais não têm condições de dar 100%, né, da sua vida de atenção, precisam trabalhar, elas ficam à mercê do tráfico. Sim. Essa galera que recruta, essa galera que ensina como se comportar, e você vê que hoje todo garoto novo pensa que vai ser MC, né? Vai ser MC. Gente, que realidade? Vai ser youtuber, influencer. Que realidade é essa? Mas isso é uma coisa que muito me preocupa. Quem está influenciando essas crianças? Cara, nós fizemos uma ação, acho que a gente estava junto, na Praça da Liberdade uma vez, porque eu trabalhando lá, acabando com aquela baderna lá, e a gente detectou muito menor de idade. E na época, o doutor Alexandre, hoje desembargador, a gente conversou com ele disponibilizou a equipe dele lá do judiciário, o conselho tutelar, com todo o respeito da época, foram na marra porque não queriam ir. A realidade é essa, não queriam ir, e eles foram provocados, porque assim, a guarda e a polícia estavam lá, sim.
E tinha coisas que não era da nossa esfera de atribuição. Tem que haver Exato. Tem que haver, a política pública é uma união, né? Mas de aí, setores que já existe, Sérgio, responsável. aí eu olho pra câmera e falo, sociedade, cobrem. Pelo amor de Deus, sabe por quê? A gente tá sobrecarregado lá na rua. Sim. E assim, e às vezes, me perdoe que eu vou falar, a gente precisa falar a realidade que a gente vive na rua. A gente é massacrado por alguns membros da sociedade. Sim. Que, cara, a gente é massacrado, a gente é humilhado, ofendido. Só que assim, todo mundo espera a nossa reação. Só que sim, com todo respeito com todos nós temos um limite. Poxa, eu sou um agente público, eu represento a municipalidade, ela representa o Estado, mas nós também temos os nossos problemas pessoais, mas nós não deixamos de cumprir a nossa missão. E às vezes a gente escuta coisa que a gente não queria ouvir. Entendeu? A gente não queria ouvir. Então, assim, fica esse alerta e fica esse desabafo. Exatamente. Porque, gente, nós não somos inimigos da sociedade. Lembrando que Petrópolis tem uma característica bem peculiar, não sei se você chegou a reparar quando você veio candidato, que essa última eleição, mais de 90 mil pessoas não foram votar. Não foram votar. Isso já é um... Porque cansaram. Cansam. Só que o problema dela não ir votar é que ela não tem opção. Exatamente. Se eu não escolho, alguém vai escolher por mim. E esse alguém escolhendo por você, você vai ter que engolir. Verdade. Mas a responsabilidade também é sua. Mesmo que você não tenha colocado o prefeito, o vereador, não importa, a responsabilidade é sua. Não, porque ela vai ser atingida de alguma forma, ué. Ela vai ouvir a moto barulhenta, não vai conseguir ter paz na hora. E eu vou um pouquinho mais longe. Você vê... Crítica minha como sociedade, como cidadão. Eles votaram aquela questão da sacola em regime de urgência. Exatamente. Exatamente. E eu vi 2 excelentíssimos vereadores que voltaram atrás, sabe por quê? Porque votaram sem ler. Sem ler. Exatamente. Aí, desculpa. Mas esses são as pessoas que Aí a nós sociedade escolhemos. até se manifestou. Mas Que você você vê, colocou lá. Que nosso- você, enquanto sociedade, colocou Tu lá. me desculpa. Eu entendo que a questão ambiental é importantíssima. Gente, mas eles voltaram a volta da cobrança em regime de urgência. A saúde está maravilhosa, a educação está maravilhosa, a segurança está maravilhosa. Por falar em educação, Petrópolis, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento Escolar Nacional, a média é 7. Eu não lembro. Eu vi a média é pesquisa, 7. mas eu não lembro de agora. Petrópolis teve uma média de 4,5. 4,5. O negócio tá muito esquisito. Gente, olha só. Como a gente... São muitos assuntos, a gente acaba lembrando que assim... Eu parei, vai botar eu e a ele. Mas era pra isso, gente. Era pra isso. Fogo no parquinho! É isso, sabe? Vocês são profissionais. Então, mas do olha só, Estado. você vê, eu não estou uniformizado, ela não está fardada. Sim. Né? Nós temos as nossas funções públicas, obviamente. Eu não posso nem falar pela guarda. Eu não sou responsável. Eu não posso, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa autonomia. E o meu regulamento impede isso. Sim. Eu estou falando como cidadão que conhecedor Com certeza, das situações. Eu conheço a tua... Não fui a tua forjado, postura. eu caí de paraquedas aqui, não. E outra coisa que é importante é isso aqui. Aqueles paraquedistas são os especialistas do sofá. Isso. Desculpa, não sabem nada. E aí, por exemplo, eu me lembro, prefeito Ingo Ramos, né? Acompanhei ele na trajetória dele e tal. Ele falou: minhas nomeações serão todas técnicas. Assim espero, entendeu? Porque assim, você botar uma pessoa que não é técnica num cargo que deveria ser técnico é muito perigoso e arriscado, entendeu? Não tô... O Chitão é meu amigo pessoal, não sei se é a pasta dele, não sei também, não conheço o currículo dele a fundo, entendeu? Mas assim, a gente precisa botar pessoas que entendam. Você não vai ver com todo respeito. Mas sabe quando a gente percebe como a política pública e o gestor... Porque eu não tenho problema nenhum. Você vê por que eu escolhi esse nome? Porque eu não tenho problema nenhum em olhar para quem é de direita e olhar para quem é de esquerda, desde que ele diga para mim o seguinte: olha, eu quero trabalhar por políticas públicas. Porque governar tem 2 características. Uma é a governança e a outra é a governabilidade. Exatamente. A governança é você fazer bom uso do dinheiro público. A governabilidade é você saber se relacionar com quem pensa diferente. Sim, sem dúvida. Nós estamos numa democracia. Exatamente. Tem que isso. existir políticas públicas para os negros, tem que existir políticas públicas para as pessoas vulneráveis, tem que existir. Mas tem que haver essas 2 características. Se não houver, não anda.
E o que está acontecendo é isso. Está faltando políticas públicas. Independente de quem fez foi de esquerda, quem Eu fez acho foi que de a gente direita. deveria Nós temos existir um passado... políticas públicas para pessoas. A pessoa. Sempre visando a pessoa. Sempre avisando a pessoa. Eu não tenho que olhar a raça, eu não tenho que olhar Aliás, o credo. isso é constitucional, né? Eu não tenho que olhar Todos a nós somos iguais perante a lei, independente de raça, de credo. Exatamente. Muito bem lembrado, mas eu estou dizendo isso. Porque quando você divide, Sun Tzu já dizia, dividir para conquistar. Quando você divide, você enfraquece. Enfraquece. Não estou aqui sendo contra nenhum tipo de política pública de minorias, não. Até porque realmente não que eu precisa. Olha, eu vou ter que dar um intervalo para o nosso merchan e a gente já terminar o nosso, porque o negócio está muito bom. Bom isso aqui. E eu sei que ele tem horário, eu não posso tomar. Gente, mas olha só, cara, é muito importante a gente refletir sobre tudo isso que a gente falou aqui. Porque se a gente não refletir e não agir, o que vai acontecer? A gente vai sofrer. A gente vai sofrer. E eu, assim, já estamos, né? E como já estamos, e vocês vão ver os números que eu vou trazer, que vai bater muito com o seu, números e matérias, tá? E assim, vocês vão se assustar. Eu tenho certeza que vocês já sabem muita coisa que eu vou falar, mas a sociedade vai se assustar com o que eu vou falar. Da realidade atual de Petrópolis. Nós já comentamos aqui. Então nós vamos parar um minuto pra gente ir lá no, né? E bate e volta. Pode ser? Sim. Porra, Um intervalozinho, medida certa, volta já. Tudo bem? Estamos de volta, medida certa, de volta aí com vocês. E para a gente fazer a nossa segunda parte do nosso podcast, apresentando algumas manchetes, né, reais, manchetes do nosso dia a dia, que muitos de vocês veem todos os dias nos jornais, mas com uma visão agora mais técnica, uma visão um pouco mais esclarecida, para que vocês possam entender que realmente o que é, o que não é. Hoje a informação, depois que inventaram o tal do fake news, né? Então tem muita informação que é verdadeira e outras que são para poder mostrar para vocês uma outra realidade que não é a real. E aqui tudo é na medida certa, né? Comigo é assim. Então, vamos lá? Vamos analisar isso aí? Sejam bem-vindos à nossa segunda parte. Então, vamos lá. É um bate-bola, tá, gente? Pra gente responder, porque isso aí não é... Relatório indica que o Rio de Janeiro vive escalada da violência neste início do ano. Agora... E uma explosão na violência armada, diz o Instituto Fogo Cruzado. Vamos lá, pode passar aí. A próxima. É isso aí. Então, a estatística diz o seguinte: vítimas de bala perdida, tá vendo? Ali em janeiro, não sei se eu consigo enxergar. Não, eu tô vendo, na verdade, a agência, né? Que é sempre bom você ver quem está produzindo os dados. Pois é. Mas o Instituto Fogo Cruzado, que é tipo uma ONG. É uma ONG. É uma ONG. Uma ONG. Então, vamos lá. Ali está dizendo que aumentou o número, né, de vítimas, né, por bala perdida, e embaixo baleados em roubos, em tentativa de roubo. Ali você acaba, enfim. O que vocês acham dessa matéria? O Fogo Cruzado, ele é consultado aí pelos meios de comunicações reais. Na realidade que vocês vivem, é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro? Porque o que você vê são incursões. Você citou muito bem dessa decisão do Fachin, né? Que possibilita... E pensa bem, se você... Já existe o vazamento independente dessa ordem. Sempre existiu, né? Você nunca... vamos dizer assim, a polícia nunca tem a autonomia total do assunto, né? Existe um planejamento, existe a inteligência, mas sempre vaza. Agora vaza geral, né? Ou seja, todo mundo sabe que a polícia vai lá. Então, na verdade, a gente não vai, né? Porque não pode. Não pode. E quando vai, tem que ir com uma série de pessoas que também não tem nada a ver com aquilo, né? Porque parece que tem que envolver outras instituições. A gente tem que pedir autorização prévia ao Ministério Público antes de fazer qualquer tipo de operação. Então, aí eu pergunto, a sua família foi sequestrada para roubar o carro e conduzida para dentro de uma comunidade. O que a polícia faz? Nada. Legalmente falando. Sim. Porque eu não posso entrar na comunidade. E o ponto importante ali é bala perdida. Não existe bala perdida. Para a mídia como um todo, a munição é sempre da polícia. Sim.
Sempre. Lembrando que a gente tem uma determinação legal, né? Enquanto nossa formação como profissional de segurança, a gente não pode chegar atirando. E eu tô falando de formação profissional. Só que quando a viatura sempre de giro ligado, seja de dia, seja de noite. Todo mundo tá vendo. Todo mundo está vendo a viatura entrando numa comunidade ou numa área vermelha conflagrada ou sabidamente de território de facção criminosa. Isso é fato e a comunidade, a sociedade como um todo, eu acredito que desconheça. Existem ordens dentro das comunidades emanadas pelos chefes de facção. Para que toda vez que a viatura adentre, né, seja uma operação, seja um patrulhamento, não importa. Toda vez que uma viatura entrar numa comunidade, eu não sei se chegou a reparar nas notícias que passam de troca de tiro. Sempre tem um idoso segurando uma gaiola de passarinho, sempre tem uma senhora carregando sacola de compra, sempre tem uma criança com uma mochila e um uniforme escolar, sempre tem uma grávida, porque é ordem. Eles são obrigados a irem para as ruas. Porque eles são escudo humano. Porque nós, enquanto profissionais de segurança pública, não podemos atirar. Em contrapartida, eles atiram. Mas é cruel isso, né? Mas é cruel isso. Mas é a realidade. Quem fica no Por meio isso é o que cidadão. a grande mídia sempre trata como crime organizado. Como se nós não fôssemos organizados. E eles sim. Então, assim, já começa daí uma deturpação. Hoje ninguém se refere ao crime, é sempre organizado. Crime organizado, crime organizado. Como ela falou aqui, tem toda essa estratégia. É coincidência, né? Sempre tem alguns com essas características. E é bala perdida sempre da polícia que entrou atirando. Você tem uma ideia, Sérgio? De repente a sociedade não sabe disso. A nossa munição, ela é fácil de rastrear. A munição é numerada. Vai achar na minha matrícula a munição minha agora. E a deles? Aquele monte de munição que você acha no chão lá. Não, e outra coisa, a primeira coisa que quando acontece uma situação dessa, de bala perdida, né, que não é perdida, e o policial está envolvido, ele já é obrigado a entregar o armamento já para poder... Ou seja, fazer a perícia. Então, assim... Que demora uma longa... você não tem noção à espera. E se for a arma particular, se for a arma particular dele... Eu vou mostrar um vídeo aqui que vocês vão ver. Se for a arma particular dele, ele fica meses sem arma. Mas aí, vamos partir para outro. Vamos lá, é um bate-bola. Estão ouvindo aí, né, pessoal? Esse vídeo aqui, preste bem atenção nele, gente. Esse vídeo aí é o famoso vídeo da tentação, da tentativa de assalto, ou não sei se até hoje não foi revelado para a sociedade. Esse carro que está chegando aí são dos bandidos, tá? Do pastor Silas Malafaia lá na Penha, tá bom? O carro já encosta, ou seja, ele chegou exatamente no horário que o pastor Silas ia chegar na igreja. O pastor Silas chegando com os dois carros, ele está no carro de trás, os bandidos descem já ameaçando, tá vendo? Qual é a reação que você tem que ter ali, né? Aí o segurança de trás já tá atirando, tá vendo? Ó. E eles não tiveram êxito, depois eles foram atrás. E o final... esse vídeo, ele é inédito, tá, gente? Ele não é... Eu não tinha visto esse vídeo. Olha lá, o profissional que tá fazendo ali... Incrível como a população fica ali, né? Como se nada Como tivesse se nada tivesse acontecido. Né? Mas assim, analisaram... Chegaram na hora errada? Não, né? Chegaram na hora certa. Já tinham todos estudado todo o cenário. Eu tenho até minhas dúvidas se ali de fato era um roubo. Também não foi um roubo. Eu acho que tinha algo a mais. A opinião minha, rapidamente analisando, né? Mas enfim, eu estou mostrando para vocês uma realidade do Rio de Janeiro. Sim. Então, assim, para ver se bate, porém com a visão do profissional de segurança e não do que a sociedade... Deixa eu te falar uma outra coisa. Sim. A capitã que vai me... Com certeza. O policial, ele não atira aí. O vagabundo, desculpa o termo. O bandido, sim. O policial, ele olha ao redor. Se tiver uma criança com a mochilinha da escola, um idoso, ele vai pensar 10 vezes antes de reagir. A não ser que for colocar a vida dele em risco, obviamente. Mas ele é preparado para isso. E às vezes o cara fala assim... o policial demorou para reagir. Não, ele analisou todo o contexto. Lembrando que é em frações de segundos. Eu falei, o tempo ali é... Você viu ali, né? Frações de segundos. Ali. Eles já desceram mesmo já pra... Ali o cara
aparentemente ele teve segurança para reagir, teve segurança para efetuar o disparo, que nem sempre é possível por causa da, me perdoe, alguns da sociedade. Ela falou a verdade, se você... O tiroteio comendo ali a 100 metros, 50 metros, e as pessoas ao redor como se... Aí a bala não vai ser perdida. Bem lembrado, a bala vai ser perdida. Vamos de novo. Isso aí, gente. Especialista falando na real do que está acontecendo. Vamos lá, Marquinhos. 4 criminosos metralharam ontem à noite uma delegacia na região de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Só 4 não, né? Depois da prisão de um traficante conhecido como Rato. Hoje a polícia montou uma operação para tentar prender esses suspeitos. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Beatriz Duncan. Boa tarde. O ataque aconteceu depois da prisão do chefe do tráfico da comunidade Vai Quem Quer na Baixada Fluminense. Rodolfo Viana e seu braço direito, Wesley de Souza, já eram procurados pela polícia e foram presos no sábado pela manhã. Em retaliação, no sábado à noite, 10 criminosos invadiram a área da delegacia para tentar resgatar esses 2 presos. Então, eles destruíram a entrada do prédio por completo, mas não conseguiram encontrar esse chefe do tráfico porque já tinha sido transferido. 2 policiais foram baleados, segundo a polícia, mas já receberam atendimento médico e alta também. Nesse domingo, a polícia está na rua atrás desses outros criminosos envolvidos no ataque e até o momento 4 pessoas foram presas e um outro foi morto nesse confronto. Só uma observação. No ano passado, foram 638 fuzis apreendidos pela Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. E, ao todo, foram 6.010 armas. O público, por favor, eu estou aqui com 2 profissionais na área da segurança, dedicados. Né, nenhum deles estava de pistola, você reparou, né? Vi. Todos então, estavam assim, de fuzis. Vocês não param para pensar na vida deles? Vocês não param para pensar? Porque pensa bem, a que ponto nós estamos chegando, o governante? Porque desde o momento que você vê uma delegacia, um local que é para prender, sendo metralhado... Isso é uma afronta. Isso é uma afronta ao Estado. Ao Estado. Não é às forças de segurança pública. Isso é uma afronta. É ao Estado. Então, assim... Isso é o escancaramento da falência da segurança pública como um todo, do Estado como um todo. Então, assim, bate bola. Vocês concordam comigo que vocês estão numa situação... Sim. No seu dia a dia? Assim, eu como cristão, eu a partir de hoje, vocês já vão entrar no meu livro de oração, porque, por favor, pelo amor de Deus, assim, vocês são anjos, aqui na Terra, que cuidam das nossas vidas. Da segurança das nossas vidas. Conforme eu falei aqui, nem tudo é problema de segurança pública. Sim. Mas se não tratado, se não resolvido... Gera isso. Gera um problema de segurança pública. Só uma observação, né? A gente falou do menino Arthur, que foi assassinado. Aí, eu estava vendo ontem que o casal foi identificado, foi localizado, foi preso pela Polícia Militar de Belo Horizonte e foi conduzido para a delegacia. Eu não sei se você chegou a ver. Não vi. A população dali, da cidadezinha onde essa criança morava, 2 anos de idade, ela foi degradada, tanto no seu órgão genital quanto na parte de trás. Ele teve o seu braço quebrado. A criança de 2 anos. Por esse casal. Mas o que a população fez? Ela invadiu a delegacia no momento da transferência do preso da Polícia Militar para a Polícia Civil e linchou esse cara. O problema foi que a Comissão dos Direitos Humanos apedrejou a sociedade. Não poderia... Concordo, não podemos fazer justiça com a nossa própria mão. Mas a população está cansada. Exato. As nossas crianças estão morrendo. Eu peço até um momento da sua manifestação, porque os vídeos, talvez para a gente finalizar, é o que vai mostrar isso. Os próximos vídeos, por favor. Aquela imagem, deixa para o final. Vamos fazer... Pula os vídeos, porque o assunto está quente, que aí a gente vai falar sobre isso. Um outro detalhezinho que ela falou aqui, eu queria fazer um comentário muito rápido. Tá? Vamos lá. Ó. A resposta da sociedade que eu tô a sociedade. Mesmo. Eu, enquanto cristã, faria o mesmo. Só não tirou 10 porque não concluiu. E aí, bonitão? Mas ele é uma vítima da
ele não acredita que isso tá acontecendo. Entendeu? Isso é a revolta da sociedade. Próximo. Pra depois a gente comentar. Eu peguei esse... Você acompanhou? O alvo é esse morador que está mexendo no celular. Em seguida, o automóvel retorna. O ladrão chega a descer fingindo estar armado. Só que o homem tinha percebido antes a tentativa de assalto e também reage. O que ele fez? Ele fingiu que estava com uma arma na cintura. E, claro, o ladrão não pagou para ver, correu. Ninguém aguenta mais. Gente, a sociedade está clamando já. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais isso. A gente tem um presidente que diz que o pobre do jovem que saltou um celular para tomar uma cervejinha é uma vítima. A gente teve aquele casal de idosos na Rua Tereza, que o jovenzinho menor vindo de outro município para fazer a venda da jujuba, da não sei o quê, sacou o cordão da senhora, derrubou essa senhora, a ponto dela ter uma fratura, dela ter uma concussão. Mas ele é uma vítima da sociedade? Não. Eu queria chamar uma atenção, o capitão falou aqui muito bem, e é motivo de preocupação para nossa cidade, que é a invasão do crack. Pode preparar aquelas fotos. É uma droga extremamente destrutiva e viciante, e o preço muito baixo, irrisório. Eu chamo que o crack é o cocô da cocaína. É o que sobra da cocaína. É o que sobra da cocaína. Ó, então, quero mostrar para vocês, tá? É inédito. Então acho que a cidade precisa ficar atento com isso. Tá? Desde quando a gente tem desde 2017, lembra daquele ônibus de novo. crack, não sei das quantas? É possível vencer. É possível vencer. E não foi pra frente. Era uma política antidrogas na época também. Foi uma política antidrogas da cidade. Nasceu... Na verdade, quando eu cheguei, aquilo estava abandonado. A gente retomou... Então, aí hoje me parece que já não foi pra frente. O Andy e Calomene, essas fotos foram tiradas, foi enviada por... Tá tudo aqui enviado. O negócio é informar. Tá, isso foi enviado por pessoas que circulam naquela rua ali, paralela à Rua da Feira. Não pode estacionamento, tá? É isso aqui. A prefeitura, no governo anterior, iluminou aquilo lá à noite, tá? Depois eles vieram, tiraram a iluminação, venderam os cabos, e hoje eu quero apresentar para vocês um ponto de venda de droga no centro da cidade, de crack. Isso não é só um ponto de venda. Isso aí é um local de estupro. Isso aí é um local de homicídio. Então, e a pergunta é o seguinte: não foi feito nada. Não foi colocado um patame. Aquele imóvel pertence à família Hatch, se eu não me engano. Tinha sido o Centro Pop no governo anterior. Ontem teve o princípio de incêndio lá ontem. Então, a gente precisa resolver, porque a população, como vocês viram lá em outros municípios, aqui em Caxias, nós estamos aqui pertinho, invadiu a delegacia, foi a de Campos Elíseos. Foi de Campos Elíseos. Então, assim, que é 59, que é Caxias. Isso é uma realidade, você vê ali tudo o pino de cocaína. A gente vê isso na Praça da Liberdade, a gente vê isso na Praça de Cascatinha. Então a gente vê isso na cidade inteira. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso programa. Tem mais alguma coisa ainda aí, Marquinhos? Não, né? Encerrou, né? Então é isso. Sabe, eu não sei o que eu posso falar para vocês, eu sou muito grato, tá? Assim, tava pegando fogo o negócio aqui, se deixasse... Foi bom. Foi bom demais. Foi. Se deixasse, assim, eu amo... A gente passa o dia inteiro aqui. Porque a gente sabe aonde está o problema. Exatamente. Sabe como resolver. Sabe como resolver, porque eu estou conversando aqui, tá, gente? Estou conversando aqui com 2 profissionais da área de segurança e convivência, né? Com história, com momentos de vida de profissão que são invejáveis. Não tem nada contra você. Tem algum processo contra você? Nenhum. Tem algum processo contra você? Nenhum. Então, são cidadãos. Embora são cidadãos. Eu tenha sido convocado ao MP. Mas faz parte. Eu tenha recebido sei nem um termo que eu recebi da Defensoria Pública na época sobre a questão do trabalho nas ruas. Mas graças a Deus foi tudo dentro da legalidade e não tive nenhum problema, não respondi nenhum processo. Nesse momento final, um minutinho para você fazer essa despedida e o que você viveu nesse momento aqui desse podcast que você possa transportar, né, para a sociedade, a mensagem que você tá trazendo como profissional de segurança e a mensagem que eu vou dar vai ser no final, tá bom? Então, normalmente primeiras damas, mas como ele me perguntou, eu vou abrir Bem, primeiro eu quero sempre agradecer a Deus cada oportunidade que eu tenho tido nessa vida, vocês conheceram um pouquinho.
Então, gratidão a Deus sempre, a você, a Andy, porque são amigos, né, que eu conquistei, né, e vejo que são pessoas do bem, comprometidas com o bem. E essas pessoas que a gente precisa ter por perto. Quem são os meus influenciadores? Vocês, que são pessoas do bem. E dizer para a sociedade que nós somos pessoas do bem. A gente está aqui para tentar ajudar. Tentar ajudar. Não lembre da gente só quando tem problema, não. Como você falou, nós somos carentes de orações. Orem pela gente, né? Abençoem a gente. E a gente precisa disso. E uma frase que eu dizia muito quando eu estava na superintendência é: eu não sou petropolitano de nascença, mas eu amo essa cidade. E quem ama, cuida. E eu continuo fazendo isso. Tá ouvindo aí, né? Obrigado, Calomene. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. Nossas portas Vamos voltar, sempre vamos voltar, hein? Vamos voltar. Principalmente quem sabe, né? Quem sabe dos nossos gestores. Porque foi dado muita dica aqui, não foi, gente? Algumas tu corta. Não, pelo contrário. Tem coisas aqui que tem que ser mostradas. Não ofendemos ninguém. Não, muito respeito aqui. Exatamente. Vai ser sempre tudo na medida certa. Ange, dá um recado pro... Bom, primeiramente, obrigada, né, pela oportunidade de a gente estar podendo falar um pouquinho do nosso trabalho. E recentemente a gente postou um vídeo nas redes sociais do 26º referente a uma viatura e uma guarnição nossa que sofreu um acidente enquanto foi perto do eixo, né? tentava abordar uma moto que simulou puxar uma arma para a guarnição. E aí, infelizmente, a gente viu vários comentários, inclusive do próprio elemento que já foi identificado por nós, enaltecendo o acidente ocorrido com um policial que fraturou o braço em 4 partes. Meu Deus. De que lado você está, sociedade? Quem você defende? Quem você protege? Isso que tem que ser pensado. Muito boa pergunta. De que lado você está? Eu vou sair daqui hoje pensando nisso. Quem você protege? Quem você defende? Se são os policiais ou os agentes de segurança pública que saem todos os dias da sua casa, deixam as suas famílias para cumprir um papel de servir e proteger a sociedade, colocando em risco a própria vida, que é o que a gente faz todos os dias. Todos os dias. Para proteger você. Você está de que lado? Quando você posta num grupo de WhatsApp a localização de uma operação policial militar, as famosas Blitz, você está protegendo quem? De que lado você está? A pedra pode não estar caindo no teu telhado hoje, mas ela pode cair amanhã. É isso. Muito obrigado, tá? Obrigada. Gente, Medida Certa está terminando hoje com gostinho de continuar, né? Com gostinho de continuar. Muito obrigado. Que Deus abençoe profundamente a vida de vocês. Amém. E até lá, no próximo podcast.